Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo o Código Regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Peço ao vereador Cabo Pastor Castilho que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Cumprimentamos o senhor presidente, nobres pares, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, esteja com todos nós. Senhor presidente, baseado no nosso mestre maior, a palavra de Deus, ela nos exorta no livro de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu quem? Jesus Cristo Nazareno. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Volta a palavra, senhor presidente. Graças a Deus. Gostaria de nomear ad hoc o vereador Renan Victor Pontelli, pela ausência do nosso segundo secretário, Ninha Fresneda. Então, nós estamos nomeando aqui o vereador Renan Victor Pontelli como segundo secretário. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 5/10 de 2020. Não havendo manifestações, retificações ou impugnações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e diversos. A Secretaria Municipal de Assistência Social, resposta à indicação de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, ofício encaminhando informações sobre prestações de serviços. Da Secretaria Estadual de Logística e Transporte, ofício resposta à propositura do vereador Alexandre Scombate. Da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, resposta à propositura do vereador Pastor Eliezer. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, emenda de número 1 ao projeto de lei número 46/2020, altera-se por meio de supressão e adição aos anexos 2 e 6 da Lei Federal número 4.320 de 64 e correlatos do orçamento para o exercício financeiro de 2021 do projeto de lei número 46/2020. O expediente será encaminhado às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Prefeito encaminhou a casa o balancete de receita e despesa referente ao mês de setembro de 2020. De acordo com o ato da mesa 12 de 2020, a leitura das indicações será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Não há, senhor presidente. Solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Moção 255/2020, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações à Prefeitura Municipal de Tupã, à Secretaria Municipal de Saúde, ao setor de atenção básica e à senhora Maria Aparecida de Oliveira, em razão da realização da campanha Outubro Rosa 2020. Em discussão, a moção de número 255 de 2020, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 256/2020, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, manifesta congratulações pelo 76º aniversário de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Tupã. Em discussão, a moção de número 256 de 2020, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 259/2020, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações a Tayane Tacola Volpe e Letícia Sauncela Bosso
em virtude do excelente resultado obtido no Festival de Danças Árabes 2020, Oriental Congresso Online Edition, na Argentina. Em discussão, a moção de número 259 de 2020, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 260/2020, de autoria do vereador Eduardo Akira Damitsu, manifesta congratulações à Igreja Batista Lenta de Varpa pelos 98 anos de sua fundação, que será comemorado no dia 1º de novembro do corrente ano. Em discussão, a moção de número 260 de 2020, de autoria do vereador Eduardo Akira Damitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, moção 261/2020, manifesta congratulações. Pulei a moção 260, né? Moção de número 260/2020, de autoria do vereador Eduardo Akira Damitsu, manifesta congratulações à Igreja Batista Lenta de Varpa pelos 98 anos de sua fundação, a ser comemorado no dia 1º de novembro do corrente ano. Em discussão, a moção de número 260 de 2020, de autoria do vereador Eduardo Akira Damitsu. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 261/2020, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, manifesta congratulações ao senhor Marco Antônio Moreira, em razão do Dia do Corretor de Seguros, comemorado no dia 12 de outubro. Em discussão, a moção de número 261 de 2020, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Pela discussão, vereador autor. Senhor presidente, nobres pares, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos vós. Senhor presidente, no dia 12 de outubro, comemora-se o Dia do Corretor de Seguros. E ninguém melhor para nós homenagearmos como o meu amigo Marco Antônio Moreira. O dia 12 de outubro foi escolhido como o Dia do Corretor de Seguros, durante evento realizado na Argentina, no começo da década de 1970. E o Marco, como conhecido como Moreira, né? Marco Antônio Moreira, amigo nosso, ele presta um trabalho, senhor presidente, por excelência, por todos. Ele faz um trabalho honesto, ele presta um trabalho muito importante, firme, forte aí, né? Tudo certo, tudo legalizado, né? E trabalha honesto. Isso que é o mais importante quando nós fazemos uma moção aqui, para que venha a ser uma pessoa digna de honrarias. E a palavra de Deus diz assim, senhor presidente, que honras a quem as tem. E o meu amigo Marco Moreira, Antônio Moreira, ele tem essa honrarias nessa noite, né? Por quê? Porque ele presta um trabalho por excelência. Um caboclo honesto, um caboclo direito, um caboclo que fala e cumpre, né? Alguns temidos por alguns, porque trabalha certo, trabalha honesto, né? E querido por muitos, né? Aqueles que andam na linha sempre procuram o nosso irmão Moreira aí, o Marco Antônio Moreira, mais conhecido como Moreira Seguros. Então, senhor presidente, eu venho aqui pedir voto favorável a esse grande trabalhador, a esse grande munícipe que presta um trabalho junto à nossa cidade por excelência. Muito obrigado, senhor presidente, e volto a palavra. Continua em discussão a moção de número 261, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Quero deixar os parabéns ao Castilho e pedindo ao autor se eu posso subscrever essa moção, que eu conheço muito bem o trabalho do Marcos Moreira.
Com certeza, senhor presidente, está aberto não somente ao nobre par, amigo Meirelles, como a todos. Obrigado. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção de número 263/2020, de autoria do vereador Pastor Eliezer, manifesta congratulações aos senhores Marlon Wellington da Silva e Leandro Muraroto Monteiro, empreendedores responsáveis pela loja de colchões Ortobon, em razão dos 6 anos de fundação no município de Tupã. Em discussão, a moção de número 263 de 2020, de nossa autoria. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por todos. Solicita ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentada pelos senhores vereadores. De autoria dos vereadores Osmídio... Questão de ordem, vereador Luiz Alves. Eu quero pedir a Vossa Excelência, que após lida as moções de pesar, que possamos fazer um minuto de silêncio em memória aos falecidos e que são motivo de uma moção nesta noite. É regimental. Nós faremos, então, após a leitura das moções de pesares, um minuto de silêncio. Moção 258/2020, de autoria dos vereadores Osmídio Fonseca Castilho e Eduardo Akiri Damitsu, manifesta pesar em razão do falecimento do senhor José Salvador Pereira de Araújo, aos 63 anos de idade, ocorrido no distrito de Varpa. Moção 262/2020, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, manifesta pesar em razão do falecimento do senhor Dirceu Alves Casemiro. Moção 264/2020, de autoria dos vereadores Luiz Alves de Souza e Renan Vitor Pontelli, manifesta pesar em razão do falecimento do senhor Enoque Fonseca, ocorrido no dia 12 de outubro. Moção 265 de 2020, de autoria do vereador Eduardo Akiri Damitsu, manifesta pesar em razão do falecimento do senhor Rogério Cardoso dos Santos, ocorrido no dia 11 de outubro. E moção de número 266 de 2020, de autoria do vereador Renan Vitor Pontelli, manifesta pesar em razão do falecimento da senhora Derivan da Mota Cruz. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Pedindo a subscrição essa moção da mãe do capitão Neves e também do Enoque Fonseca, se eu posso subscrever. Capitão Neves e... Enoque Fonseca. Enoque Fonseca. A moção está aberta a todos que quiserem subscrever. A moção 264, moção de pesar. Capitão Neves. Sem problema. Eu agradeço. É do Renan. É o Renan que fez, mas eu gostaria de agradecer, como filho da dona Derivan da Mota Cruz, a oportunidade dessa homenagem pós-mortem. Nós queremos expressar as nossas condolências a todas as famílias enlutadas. Em memória aos falecidos, falecidas, nós vamos então fazer um minuto de silêncio. As moções serão encaminhadas às famílias enlutadas.
Dando sequência a esta sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, temos 2 requerimentos para esta noite. O primeiro requerimento é de autoria do vereador Antônio Alves de Souza, requerimento 18/2020, requer ao governo do estado de São Paulo, especificamente à Secretaria de Agricultura e Abastecimento e à Secretaria de Governo, para elucidação de quais foram os critérios levados em consideração para a previsão do fechamento de 574 casas de agricultura em todo o estado, ligadas à Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, CDRS, mais conhecida como CAT, e também para o fechamento de mais da metade dos escritórios de desenvolvimento rural e escritórios de defesa agropecuária das 80 unidades em funcionamento atualmente. Em discussão, o requerimento de número 18 de 2020, de autoria do vereador Antônio Alves de Souza. Pela discussão, senhor presidente. Pela discussão, vereador autor. Senhor presidente, senhores vereadores, conforme eu já me manifestei na última sessão, segunda-feira próxima passada, nós soubemos dessas notícias pelos jornais, pela imprensa, e imediatamente eu me manifestei na segunda-feira contra essa decisão do governo do estado, até porque o Brasil hoje, o que sustenta o Brasil hoje é o agronegócio na base da exportação, que dá um superávit na balança comercial. Então, o governador, nesse momento, deveria estar pensando ou fazendo um planejamento de como melhorar o atendimento desse setor, de como dar mais condição a essas casas da agricultura, que é a CAT, que todos nós conhecemos, que, de repente, em vez de falar que vai melhorar, que vai ajudar a agricultura familiar, o pequeno agricultor e a agricultura em geral, está falando em fechar esse pequeno atendimento que já deveria ter sido ampliado, porque é uma coisa importante na geração de emprego, na geração de renda e nas divisas para o Brasil. E a gente fica assim, sem entender como que pode um governador chegar, em vez de falar, quando foi candidato, disse que ia melhorar o estado de São Paulo. Aí agora, o que tem, está falando em fechar. Eu estou falando aqui hoje das casas da agricultura, que é de um número de 574, que vai criar um transtorno no interior. Seja, os empregados terão que ser remanejados, o cidadão tem família, já mora no município, e de repente ele tem que ser transportado lá para Bauru, como foi a polícia, que virou 0800, quem quiser falar na polícia tem que falar no 0800 lá em Bauru. Então, são coisas assim absurdas, que o governo, quando entra, não pensa na população e começa a tomar atitudes contra tudo aquilo que é necessário para os segmentos da área produtiva. No dia de hoje, o governo está falando aí, olha, nós vamos fazer economia. Quer dizer, fazer economia significa fazer uma boa gestão. Agora, no caso, fazer economia significa tirar o serviço da população. Porque não é só as casas da agricultura que está querendo fechar, está querendo fechar a CDHU, está querendo fechar um monte de departamentos com a desculpa de economizar. Quer dizer, um cidadão tem uma família, ele quando quer economizar, ele procura, junto à sua família, equacionar como gastar bem o dinheiro. Não tirando o filho da escola, porque gasta com caderno, não tirando a roupa da criança que não vai receber, não tirando, quer dizer, é preciso ter gestão. Isso, qualquer casa, qualquer pai de família, quando as coisas ficam difíceis, cria uma gestão para sobrevivência. Agora, como que o governo do Estado, para criar uma gestão, que ele disse que é o melhor gestor do Brasil nas suas propagandas eleitorais, quero aqui dizer que votei nele para governador. Mas não posso acreditar que um governador que tem lá uma estrutura inteira para trabalhar está pensando em fechar. Diz que vai fechar IML, enfim, vai fechar todo o serviço que a população tem em vários segmentos. Isso é um absurdo e nós estamos fazendo esse requerimento solicitando explicação para o governo, explicação para a Secretaria da Agricultura, para o secretário especificamente, pedindo explicação para o secretário de governo, e estamos solicitando o apoio desse requerimento a todas as câmaras municipais do Estado de São Paulo, no número de 645, estamos mandando para todos os deputados estaduais, que são os nossos representantes no Estado, para que eles intercedam ao nosso favor, para o prefeito municipal, para todos os clubes de serviço de Tupã,
para a Associação Comercial e Industrial de Tupã, para o Sim Comércio, Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista. No entanto, nós queremos com esse requerimento que todos se envolvam, que todas as pessoas que estão sendo citadas aqui, que mande um ofício para o governador apoiando o não fechamento, porque isso vai ser um transtorno para toda a economia ligado a agronegócio, agricultura, e vai ser um transtorno para todos nós. E, principalmente, um transtorno para aqueles que já trabalham, agrônomos, que são funcionários, que já estão aí há quantos anos trabalhando, prestando serviço, de repente vai receber a notícia que vai ser transferido para outra cidade. Isso é um absurdo que está acontecendo, e nós temos que unir em Tupã. Aqui manda um recado ao seu prefeito, vá se manifestar, não podemos deixar isso acontecer, e quero lembrar que tentaram fechar aqui a Secretaria da Agricultura Regional de Tupã, e na época Manuel Gaspar mobilizou a cidade e não deixou fechar, senão estaríamos aí até para os professores... só para terminar, senhor presidente, até para os professores darem procurar onde vai ser dado aula, tinha que viajar para saber. Então, é um absurdo e nós não podemos permitir. Fica aqui o meu protesto, esse requerimento, aguarde explicação o mais rápido possível e solicito ao senhor presidente, por fim, que envie o mais rápido possível essas correspondências para que nós tenhamos o apoio de toda a nossa sociedade. Muito obrigado. Continua... Questão de ordem, vereador. Pela discussão, senhor presidente. Quem falou primeiro? Meirelles. Só queria pedir permissão, não sei, a moção a gente subscreve. O requerimento, para ter um peso pela importância dessa obra, 570 casas da agricultura, para dar mais peso, não poderia todos os vereadores subscrever esse requerimento? Eu peço aí autorização ao autor, se eu posso. Sim, como qualquer projeto de resolução, projeto de lei, todos eles podem haver subscrição. O pedido do vereador Meirelles está autorizado e estendo a todos os demais vereadores que queiram assinar em apoio a esse requerimento para mostrar o posicionamento firme da Câmara Municipal de Tupã contra essa agressão a um setor tão importante que é a agricultura. Quem mais pediu questão de ordem? Questão de ordem. Senhor presidente, gostaria de deixar minha subscrição. Ok. Senhor presidente, também gostaria de subscrever, senhor presidente. Ok. Gostaria de subscrever também. Ok. Está aberto a todos. Questão de ordem, vereador pastor Castilho. Realmente, senhor presidente, cumprimentamos a todos, Vossa Excelência, os demais da mesa, nobres pares, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, esteja com todos vós. Senhor presidente, esse governador aí é um fanfarrão. Esse caboclo aí, ele não constrói nada, ele só destrói. Né? Até agora não vi ele fazer nada. Né? Ele foi eleito aí, agarrado aí no Bolsonaro. Né? Ele fala uma coisa agora, daqui a pouco fala outra. Né? Conforme a água corre, o rio vai, ele vai junto. Né? É um fanfarrão, né? Tudo que ele fala não se escreve, né? Até agora não vi nada. O que ele prometeu aí para a polícia militar, polícia civil, até agora não. Pelo contrário, houve descontos, né? Até agora não fez nada. E vai acabar os 4 anos continuando não fazendo nada. Esse caboclo ele presta um desserviço ao nosso Estado. 574 casas da agricultura fechada. Mais ou menos, senhor presidente, 300 mil pessoas desempregadas, né? Fechando aí. Então, já está querendo também levar o 93, o bombeiro, para Bauru. Então, é brincadeira. Eu não votei nele, eu votei no Márcio França, né? E fiz campanha contra ele, né? E sempre vou fazer, porque eu tinha em mente, presidente, que jamais nós iríamos encontrar um governador tão ruim igual o Geraldo Alckmin. Queimei minha língua, achei um pior, péssimo, chama-se João Dória. Simplesmente
um desserviço para o nosso Estado. Simplesmente um desserviço. Né? Um desserviço. Não fez nada, não faz nada, não vai fazer nada. Né? Fica aí só brigando, né? Implantou aí a ditadura no Estado, né? Manteve as igrejas fechadas, comércio fechado, a população em casa, brigando com o presidente Jair Bolsonaro. Então, fica aqui, senhor presidente, o nosso repúdio a esse governador aí, João Dória. Ele tinha que ter vergonha na cara e assumir, porque ele simplesmente comanda o maior estado do país, né? O maior estado do país. Então, fica aí com gracinha, com frescura, né? E aí 300 mil pessoas estarão desempregadas se ele fechar as 574 casas da agricultura. Então, senhor presidente, fica aqui o nosso repúdio, e ele é um fanfarrão, sim. Ele presta um desserviço. E eu peço a autorização para mim assinar esse requerimento aí, com muito orgulho. Não vou ter, jamais eu voto. Muito obrigado, senhor presidente, e volta a palavra. Pela palavra, presidente. Deixa eu falar Capitão Neves, deixa eu falar só um pouquinho. Entrou o horário eleitoral agora, e é 10 minutinhos o horário eleitoral. Então, nós não estamos transmitindo, neste momento, para a nossa população, foi cortada. Então, eu queria ver aí com os líderes, com vocês, se a gente suspende a sessão até voltar o horário eleitoral, a gente volta a transmitir a sessão. Ou se a gente continua fazendo, gravando, só que esses 10 minutinhos não vai transmitir. Mas a gente vai retransmitir depois, grava e retransmite depois. Mas nesse momento, nós não estamos transmitindo para a população porque está passando o horário gratuito, né, eleitoral. Queria ouvir aí os líderes, se a gente suspende, volta daqui a pouco, ou se a gente continua. Senhor presidente. Pois não. Eu sou de opinião que a gente deve continuar, até porque a sessão hoje é uma sessão sem deliberações, sem ordem do dia. Eu entendo que nós deveríamos continuar gravando, claro, né? Depois, então, seria apresentado à população. Não haveria prejuízo nessa sessão específica. Ok. Ribeirão? Senhor presidente, eu compartilho da mesma opinião do vereador Amaury, até porque na sessão de hoje tem mais um requerimento. E, posteriormente, tem a tribuna. Então, até fazer esse requerimento, eu acredito que já está acabando a hora eleitoral, e aqueles que forem usar a palavra, haverá 2 momentos para isso. Então, acho que deveria, como a sessão é retransmitida hoje ao vivo, mas depois ela é colocada em vários dias da semana, não haverá prejuízo. Ok. Paulo Henrique? Eu sou da mesma opinião. Acho que dá para só seguir com a sessão e quem quiser falar vai reprisar depois sua opinião. Também concordo aí com o Amaury e os demais vereadores. Então tá bom. Senhor presidente, senhor presidente, eu gostaria de deixar uma sugestão, porque agora vai ter horário eleitoral toda segunda, que antes de tirar do ar, que o repórter da TV entrasse no ar e justificasse, porque as pessoas que estão em casa, às vezes, o que está acontecendo? Então, que ele entrasse no ar, agora não dá mais, mas segunda-feira, antes de sair do ar, entra o repórter e justifica. Nesse momento vai começar o eleitoral, voltaremos logo após, para que a população tenha ciência, que muitas pessoas vão desligar a TV agora. Ok, tá certo. Então vamos continuar. Pela discussão, Capitão Neves. Senhor presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste, eu gostaria apenas de dizer que eu também não votei no Dória, e não tem só a secretaria, tem o SUSEM, determinados departamentos muito importantes, e nós já fizemos, junto com o vereador Charles de Passo, uma moção de desagravo desse problema acontecido. Então, eu gostaria de pedir permissão para fazer o que nós já fizemos na moção de protesto e agora assinar esse requerimento. Ok. Mais alguém pediu questão de ordem? Eu gostaria, a questão de ordem, presidente, de também subscrever esse requerimento, que fique claro aí que nós não somos obrigados a pensar como o governador, principalmente quando a gente está falando aqui da agricultura, que é o que movimenta a nossa região, é o que vai realmente trazer
algo de bom para toda a nossa Alta Paulista. Então, gostaria de assinar, assim, junto com o vereador Ribeirão, e entender e fortalecer ainda mais esse requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Luiz Alves. Senhor presidente, eu gostaria também, quero subscrever junto com o autor, Antônio Alves Souza, o Ribeirão, que se trata de a unidade da nossa cidade contra um desgoverno do Estado de São Paulo. Já não basta a rodovia, a SP-294, pedagiada daqui a pouco, os pedágios já começaram a ser construídos, né? Vendeu a nossa estrada para o capital internacional, né? Uma rodovia do Estado de São Paulo vendida para o capital internacional. Não bastasse a Sabesp, que está sendo cogitada também da privatização do Complexo Esportivo Ibirapuera, o Constâncio Vaz Guimarães, o fim da CDHU, o fim de vários órgãos envolvidos ao funcionalismo público. O senhor Dória tem distribuído emendas parlamentares no valor de 30 milhões de reais aos deputados, para que os deputados, e mesmo assim, não está conseguindo o devido apoio, felizmente, mesmo com os deputados da base. Agora, pasme os senhores, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, é conivente também com o senhor João Dória. E é bom lembrar que são todos do PSDB, num conluio para destruir o Estado de São Paulo, para colocar o Estado de São Paulo, o principal estado da federação, de joelhos para o restante do país, ou seja, o estado que deveria puxar a economia do país está de joelhos. Então, eu subscrevo, com a devida autorização do autor, Antônio Alves Souza Ribeirão, e, claro, vamos mobilizar as entidades e movimentos sociais no sentido de defender o nosso Estado, defender o Estado que está ficando de joelho para os demais. Então, presidente, Oi, questão de ordem, vereador Ribeirão. Quero reforçar a importância de todos subscreverem para mostrar que a nossa Câmara está atenta a uma decisão tão importante, porque esse requerimento vai para todos os deputados, mostrar que nós estamos unidos em prol da nossa região, porque a nossa Casa da Agricultura não atende só Tupã, nossa micro-região inteira é atendida pela Casa da Agricultura. Ok, mais alguém quer discutir? Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Os parabéns ao vereador Ribeirão, que com o requerimento que está partindo da Câmara de Tupã, está mobilizando todo o Estado de São Paulo. Então, com certeza, o governador vai ser muito pressionado devido a essa questão. E eu quero também subscrever, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o requerimento número 18 de 2020, de autoria do vereador Antônio Alves de Souza. Senhor presidente, eu apenas gostaria de subscrever e concordar de que nós não podemos sucatear o nosso Estado e deixar a nossa região perecer pela falta de orientação dos órgãos públicos, especialmente na área da agricultura. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Como o próximo requerimento é o número 19, de minha autoria, eu requeiro a Vossa Excelência que pudesse ler na íntegra esse requerimento. Eu peço ao nosso secretário que faça a leitura do próximo requerimento de autoria do vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva. Requerimento 19/2020, de autoria do vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva. Requeremos, após satisfeitas as formalidades regimentais e ouvido o esclarecer o plenário, que seja expedido ofício ao prefeito municipal da Estância Turística de Tupã, Caio Cândido Pardaoki, e secretário municipal de Planejamento, Obras e Trânsito, Valentim Sérgio Bijeski, que forneçam cópia dos documentos e números de patrimônio de todos os veículos, máquinas que lhes são dados baixa conforme compra
de substituição com recursos oriundos do contrato Finisa 0523825/2020, conforme empenhos 11545, 11546, 11548, 11549 e 11552. Justificativa: tal requerimento foi elaborado em função de se tratar de um assunto oportuno e atual, pois cabe ao Poder Legislativo fiscalizar as ações realizadas pela Prefeitura no intento de buscar subsídios com documentos oficiais para que proporcionem a legalidade do contrato em questão. Assim sendo, esperamos que o Poder Executivo Municipal responda o requerimento de acordo com legislação vigente. No mais, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste requerimento, que após seja enviado ofício com cópia deste requerimento às autoridades relacionadas. Assina então, vereador autor Antônio Carlos Meireles da Silva. Em discussão, requerimento de número 19 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Em discussão, presidente. Pela discussão, vereador autor. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos prestigia pela TV Câmara, o nosso boa noite. Esse requerimento mostra aí realmente que o vereador ele tem que fiscalizar. E dentro dessa fiscalização é um pedido simples. Como está comprando aí vários veículos, eu estou pedindo cópia aí dos documentos, né? O número do patrimônio, né? E também das máquinas que vão se dar baixa, para que realmente possa sair essa relação. E essa própria relação vai até ajudar quando for fazer aí o leilão, a sociedade, a população pode aí acompanhar. Então, peço aí a todos os nobres pares para que possa aprovar esse requerimento número 19. Continua em discussão o requerimento de número 19 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais requerimentos, passamos para a fase de uso da tribuna pelos vereadores. Com a palavra, o vereador Luiz Alves. Vossa Excelência terá até 5 minutos para o uso da palavra. Nós vamos passar para o segundo vereador, visto que o vereador não está no momento na sua mesa, então nós vamos passar para o vereador Meireles para que possa fazer o uso da tribuna. Boa noite, presidente. Eu já fiz os cumprimentos. Quero aqui deixar aqui os parabéns a todos os professores que dia 15 de outubro comemora aí o seu dia. Como tem um pensamento de um autor desconhecido que diz: o professor aprende para ensinar, ensina para viver e vive para educar. Que Deus abençoe todos os professores. Venho aqui falar um pouquinho agora da verdade, que muitas vezes quero pegar dentro de um pensamento de Zica Fernandes, que o tempo é o pai da verdade, revela tudo. E realmente eu venho falar aqui a verdade para a população. A população que é o nosso patrão, não só que paga o meu salário, mas que paga todos os salários dos vereadores. Essa população merece aí um respeito. Eu tenho acompanhado aí a live do nobre excelência prefeito municipal da Estância Turística de Tupã, o prefeito Caio, que vem falando que ele não tem nada a esconder, que ele fala sempre a verdade, que não fala mentira. Mas quem fala a verdade é esse vereador que vai falar agora para a população.
que é o vosso representante. Eu vou falar um pouquinho da macro-drenagem, que a população tem ouvido e a população não pode ser enganada. Tem ouvido que o prefeito tem falado que ele que conseguiu, que fez a macro-drenagem. Quem desafogou, destravou todo esse processo foi o trabalho incansável aí do engenheiro Miguel, também do engenheiro secretário atual, Valentim Bijeski, que tem entrado dentro dos túneis da macro-drenagem, tem feito aí uma nova medição, e na época em que foi cassado o prefeito Ricardo Raimundo, o edital já tinha aí a data marcada da licitação. A gente só tem a agradecer ao prefeito por dar o andamento, mas quem destravou foi aí o ex-prefeito Ricardo Raimundo. Talvez o prefeito Caio tenha falado que ele fez várias obras, mas realmente o senhor fez. A única que eu vejo que o senhor realmente fez é o portal atrás ali da igreja, que fala assim que ama o Tupã. Mas esse amar Tupã talvez não é tão verdade. Por quê? O senhor tinha 3 secretarias, tinha a Secretaria da Saúde, tinha a Secretaria do Esporte, e o prefeito foi considerado como ineficiência. Onde o senhor estava? Então, todas as obras foram feitas por um outro gestor e, muitas vezes, eu vejo que a população está sendo enganada. População, não deixe de ser enganada. Tivemos 11 vereadores que cassou o prefeito. Não deixe de ser enganado. Vai vir aqui agora vereadores falar, mas muitos desses vereadores têm aí uma união com o atual prefeito. Deus abençoe a todos. Uma palavra, vereador Luiz Alves. Senhor presidente desta casa, pastor Eliezer, membros da mesa, nobres pares, o meu boa noite. E eu quero inicialmente aqui colocar aqui desejar meus sentimentos de perca, também pela passagem da senhora genitora do capitão Neves, a senhora Derivan, mãe do nosso vereador capitão Neves aqui. Senhor presidente, mas antes de dar sequência, eu gostaria de solicitar do meu líder de bancada, vereador Ribeirão, que pudesse me conceder 3 minutos para que eu pudesse falar um pouco mais sobre a história do camarada Enoque, que infelizmente no dia de ontem, dia 12 de outubro, nos deixou. Senhor presidente, como líder da bancada, eu adiciono 3 minutos ao tempo do vereador Luiz Alves. É regimental. Muito obrigado, vereador Ribeirão, pastor, muito obrigado. Pois é, como já é de conhecimento da nossa sociedade, o dia 12 de outubro teve um contraste da felicidade do aniversário da nossa cidade, da felicidade do Dia das Crianças, mas também amanheceu um tanto cinzento, porque na madrugada, na manhã desta segunda-feira, dia 12, o nosso camarada Enoque Fonseca nos deixou, partindo antes do combinado. Ele que gostaria muito de estar presente na eleição do próximo dia 15 de novembro e poder acompanhar um novo ciclo do partido. O Partido Comunista do Brasil, o PCdoB de Tupã, lamenta o falecimento do camarada Enoque, mas com muita tristeza. E eu, pessoalmente, que tive um convívio pessoal, político, de luta social, junto com o camarada Enoque Fonseca, durante 38 anos. Em 1980, eu me filiava
no PCdoB, trabalhando na marcenaria, no móveis lá do irmão dele, o Saulo. O Enoque era minha referência política e foi minha referência política e será minha referência política. Não é à toa que eu deixo aqui a bandeira do partido ao lado do nosso saudoso João Amazonas e um trabalho de arte do nosso camarada Enoque, que precocemente nos deixou, porque certamente ele ainda tinha muito para nos ensinar. Enoque completaria no dia 3 de novembro 76 anos. Um homem com a sua simplicidade, muitas vezes rústico, duro, mas um homem de muita inteligência, de muita capacidade. E eu tive o privilégio de poder estar de conviver com o Enoque nesse período e aprender. A própria filha dele, uma das filhas, a Thaís Fonseca, durante o sepultamento, lá no túmulo, no Cemitério da Saudade, eu falei em voz baixa, ainda já embargada, que aprendi muito, que aprendi um pouco com o Enoque. Ela mesmo reconheceu: Luiz, você aprendeu tudo com meu pai, ele te ensinou tudo. E eu acredito que sim, um pouco do que eu sei é tudo que ele pôde me ensinar. E um tempo atrás ele me dizia: olha, eu posso fechar meus olhos, posso dormir, morrer tranquilo, porque eu sei que você, camarada Luiz Alves, vai dar continuidade à nossa luta e o nosso trabalho, o nosso sonho. Enoque Fonseca morreu pobre, mas digno, honrado, um homem culto, um homem à frente de muitas pessoas chamadas de intelectuais nessa cidade e nesse país. O Enoque, sabe, muitas vezes ele procurava se manter na humildade para sobressair, muitas vezes, a soberba de alguém que tentava fazer desdenho, porque ele era simplesmente um comunista, mas um homem que ajudou esse país com a sua luta, com o seu sofrimento e com o seu trabalho. Um homem que nos movimentos culturais escreveu a sua história na nossa cidade, pelo estado, e quem for lá no Paraná, me foge agora a cidade, ali perto de Londrina, tem uma grande obra na entrada do Hotel de Rolândia, agora me lembrei, em Rolândia, no Paraná, uma grande obra no Hotel dos Viajantes. Então, ele marcou história nesse país. Mas o Enoque também, nos movimentos populares, como ele chamava, travou uma guerra sem precedentes para defender o mais pobre. Combateu o bom combate para defender os mais pobres dessa cidade. E uma certa vez, ele usando a tribuna dessa casa, senhor presidente, o saudoso professor Lacerda fez a seguinte pergunta ao Enoque Fonseca, usando a tribuna: se esse tal movimento popular que o senhor tanto defende tem CNPJ, é organizado? Eu vou: tem. Anota aí. Pega o número de famílias desabrigadas sem moradia. Pega o número de famílias que não têm o que comer. Pega o número de famílias desempregadas. Pega o número de famílias sem educação, sem saúde. Soma tudo isso aí, e aí o senhor terá o CNPJ dos movimentos populares. Esse era o Enoque. Muitas vezes ele perguntava: você conhece o meu quintal à noite? Você conhece o quintal do seu vizinho à noite? Eu não conheço o quintal, como você também não conhece o meu. Cada um cuida do seu quintal. Era isso que ele muitas vezes nos cobrava e nos ensinava. Mas o Enoque não se preocupou só com as coisas do nosso país, da nossa gente, da nossa cidade. Ele colocou em risco a sua vida e foi para Nicarágua com o único dinheiro que tinha no bolso para poder... Senhor presidente, acho que eu vou precisar de mais uns 3 minutos, se assim o meu líder concordar, por gentileza.
Ribeirão. Luiz, como eu também vou precisar de tempo, 2 minutos completo aí? Ok, obrigado. Okay. Quer dar uma parte, vereador? Uma parte só? 1 minuto? 1 segundo? Pois não. Quero deixar aqui também o sentimento a toda a família, e realmente eu conhecia o Enoque, um belo trabalho, desde 1995, ele morava ali na Antônio Castilho, lá em cima, e fazia já um belo trabalho social, tá? Parabéns. Muito obrigado pela sua parte, nobre vereador. Pois é, o Enoque foi para Nicarágua defender a revolução contra a ditadura de Somoza em 1979. Ele era sniper lá na guerrilha. E aí, depois terminou, pacificou o país e voltou. Em 2015, ele foi chamado pelo presidente da Nicarágua para ser homenageado como um dos combatentes. Isso foi bonito. Eu estive com a embaixatriz em Brasília e, inclusive, ela recebeu um trabalho de arte do Enoque. E o que dizer da história do Enoque, que se confunde com a luta social, com a luta política? Ele que foi candidato a vereador, infelizmente não chegou, por muito pouco, não chegou a se tornar vereador. E aí, o que a gente espera agora, que os ideais do nosso camarada, da nossa referência Enoque Fonseca, possam encorajar a mim e a outros camaradas a continuar a trincheira de luta, de transformação, de debate, de defesa da nossa sociedade tão almejada pelos brasileiros, sobretudo pelos nossos tupaenses. Cada um dos camaradas terão essa responsabilidade de seguir os ensinamentos de Enoque Fonseca, que morreu pobre, mas levou uma vida simples, de sacerdócio, de luta, de defesa, de dignidade, um homem honrado, como disse, à frente de muitos intelectuais, mas não se fazia de rogado. Então fica aqui a nossa profunda e calorosa solidariedade, não só à família Thaís, Yara e Alexandre, mas também à sociedade, aos amigos, àqueles que acreditavam nos ideais de um homem honrado, de uma vida limpa, transparente. E que tenham certeza que o legado do camarada Enoque jamais será esquecido. E que enquanto eu puder carregar essa bandeira, enquanto eu puder usar a trincheira de luta para fazer um bom debate, o combate às atrocidades com a nossa gente, não tenha dúvida que é o que eu quero fazer, como o camarada Enoque fez, seguindo o exemplo de dignidade e honradez. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ribeirão, pela parte. A palavra do vereador Alexandre Combate. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Eu gostaria aqui de falar que nessa semana, dia 15 de outubro, vamos comemorar o dia do professor, categoria de grande importância, né? É preciso compreender que sem os professores não existe futuro, já que é possível se avançar sem essa educação. Eu gostaria aqui de enaltecer os sacrifícios que muitos fazem para garantir que seus alunos tenham melhor assim educação. E eu sou testemunha do empenho que eles se dedicam ao seu trabalho. E é por compreender essa importância que tem todos os professores que durante esses 4 anos assim, atuamos para implementar as políticas e assim valorizar essa categoria. Mas é preciso muito mais, é preciso que toda a sociedade unida para continuar e dê valor a essa classe muito importante. Senhor presidente, eu gostaria aqui também de aproveitar ainda
essa oportunidade para se falar da triste morte, passamento do líder comunitário e acertezão e militante político Enoque Fonseca. Conheci o seu Enoque há muito tempo e aprendi também muito com ele. Eu fiquei na Câmara durante 25 anos e vi muitos discursos do Enoque assim na tribuna. Então, eu queria assim, também falar também da morte da mãe do Capitão Neves. O capitão, a nossa solidariedade, tá? Que Deus conforte o senhor e assim, a sua família. E outra morte que nós tivemos também, que foi assim, um trágico acidente, do motorista funcionário municipal, Rogério Cardoso dos Santos, que tanto zelou dentro da prefeitura. Ele foi motorista aí do esporte, assim, educação. Então, aqui também os nossos pêsames, assim, a família, tanto do Capitão Neves, do Enoque Fonseca e do Rogério. Senhor presidente, obrigado. Com a palavra, vereador Cabo Pastor Castilho. Senhor presidente, nobres pares, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, esteja com todos vós. Senhor presidente, fizemos aqui a indicação 322, e eu venho aqui pedir uma bonificação ao prefeito Caio, né, junto ao seu jurídico, para que faça uma análise, né, e também aos demais secretários, com relação aos servidores que estavam e que estão e que ainda irão permanecer na linha de frente com relação ao Covid-19, ao coronavírus. Haja visto, senhor presidente, que não é culpa do governo atual, claro, mas vem se arrastando há anos. O salário do nosso funcionalismo é desse tamanhozinho, né? Salário baixo, né? Isso aí é em geral, né? E eu venho aqui pedir uma bonificação a esses profissionais. Pessoal que estão aí na linha de frente, pessoal que são escalados, né? E que não pode dizer não. Pessoal concursado, né? E é um pessoal que estão no fronte, né, dentro dessa pandemia. Pessoal da saúde, né? Pessoal da saúde nos UPAs, nos hospitais, pessoal que vão nas casas, do pessoal que trabalha no PSFs, né? Então, o pessoal que estão ali na linha de frente, né? Volto a dizer, o salário baixo, né? Pessoal do esporte, pessoal do trânsito, os agentes de trânsito, né? Que todos os dias estão na rua aí, pessoal do esporte, pessoal do trânsito, estão aí na avenida, nas ruas principais, apoiando a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, né? Então, o pessoal estão aí no fronte e também o pessoal da educação, assistência social também, eles estão atuando aí no fronte, na linha de frente, junto aos nossos munícipes, à nossa população, no combate aí ao coronavírus. Então, eu venho aqui, senhor presidente, pedir para que o nosso prefeito, pessoal, o JJ, o jurídico, né, e todos os secretários se reúnem, façam uma reunião e olham com olhares diferenciados junto a esses profissionais que estão aí no fronte, né, e para que haja uma bonificação a esses profissionais. E digo, hein, profissionais por excelência, profissionais
profissionais que estão na linha de frente, que não podem dizer não, que são comandados, né? Então, senhor presidente, eu venho aqui pedir, nesta indicação que nós fizemos ao prefeito municipal Caiaoque, eu tenho a certeza que vai acatar as nossas reivindicações, né, para que haja uma bonificação a esses profissionais. E volto a dizer, profissionais por excelência, que prestam um serviço muito importante junto aos nossos munícipes. Muito obrigado, senhor presidente, e volto a palavra. Com a palavra, o vereador Eduardo Chigueiro. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, população presente, que nos acompanha pela TV Câmara e pela internet. Senhor presidente, gostaria aqui de parabenizar em especial todos os fisioterapeutas. Hoje, dia 13, é o Dia Nacional do Fisioterapeutas, e também já aproveitando, gostaria de parabenizar todos os professores. E no próximo dia 15 é o Dia do Professor. E também uma boa notícia, gostaria de estar passando à população de Tupã e estar agradecendo, que nós vamos estar recebendo uma nova empresa em Tupã, a Yes Synergy, que é a tecnologia de ração animal, ela vai estar se instalando nas dependências da Granol. Gostaria aqui de agradecer o seu Gomes, o seu Mário Rochica e o doutor Diego, por estar entendendo a necessidade da nossa cidade e ter disponibilizado, alugado o prédio para a empresa Yes, onde vai, em breve, estar iniciando as suas atividades, trazendo mais emprego e renda para a nossa cidade. É só, presidente, volta a palavra. Com a palavra, a vereadora doutora Thelma Tolim. A palavra está com a Vossa Excelência, doutora Thelma. Senhor presidente, me perdoe. Às vezes a internet às vezes engana a gente. Eu gostaria, senhor presidente, de falar um pouquinho. Primeiramente, parabenizar Tupã pelo seu aniversário, 91 anos. É muito bom ter nascido aqui, é muito bom saber da história toda, né? O meu avô, seu Frederico Melli, que chegou aqui em 1932, então Tupã estava nascendo, tinha apenas 3 anos, e é muito gostoso fazer parte dessa história e ver o quanto Tupã está crescendo, está se desenvolvendo. Parabenizar também os fisioterapeutas, porque só quem já necessitou desses profissionais, sabe a importância desses profissionais que colocam a gente em pé, quando às vezes a gente nem acredita que a gente consegue, e eles conseguem fazer com que a gente respire melhor, que a gente se movimente melhor, e trabalham sempre com tanto carinho. Quero falar sobre a minha indicação de número 320, em virtude da semana passada, tivemos aquele grande fogo na área rural, e tivemos algumas reclamações, inclusive pelas redes sociais, um pedido de socorro do senhor Nenê Junqueira, que é um proprietário rural, um produtor, e que merece a preocupação de todos nós. Nós sabemos, senhor presidente, que é histórico em nossa região, todos os anos nesse período de inverno, de seca, nós temos fogo em beiras de rodovia, e esse fogo adentra as áreas rurais. Então, eu fiz uma indicação para que o prefeito Caio possa estudar a possibilidade de aquisição de um veículo apropriado para auxiliar os bombeiros, um veículo que deve ser um pouco menor do que esse que tem aí para apagar fogo, para que possa entrar em determinados lugares. Mas mais do que isso, senhor presidente, estou solicitando para que o comando do posto de bombeiros de Tupã possa reunir os produtores rurais e orientá-los sobre a questão da prevenção, do aceiro que deve fazer a sua cerca, que possam fazer uma brigada de incêndio. Nós fazemos aqui, em todos os lugares, no comércio, na indústria,
é necessário a orientação das pessoas que convivem naquele local sobre como agir quando o fogo ainda é pequeno. E o Corpo de Bombeiros deve orientar os produtores rurais, juntar essas pessoas, fazer um simpósio mesmo, orientando como prevenir esse incêndio e como combatê-lo enquanto ele ainda é um fogo pequeno. Sabemos que o fogo precisa de alguns elementos, como o combustível, por exemplo, que é o mato seco, o calor, que é o que nós estamos vivenciando. Então, o oxigênio que nós temos aqui na fartura, enquanto estamos na área rural especialmente. Então, há os 3 elementos para que aconteça o fogo, e nós precisamos orientar os nossos agricultores, o pessoal que está na área rural, para que eles possam saber o que fazer até que o bombeiro chegue até lá, porque muitas vezes é possível apagar, mas, por exemplo, o bombeiro às vezes é chamado, senhor presidente, mas ele, como não tem um mapa da área rural, às vezes ele tem dificuldade para chegar até lá, e quando chega, o fogo já se alastrou bastante. Então, o que os produtores rurais podem fazer? Chamei o senhor Nenê Junqueira para uma reunião, e eu acho que a gente deve fazer essa reunião com o pessoal do Corpo de Bombeiros, que é a equipe especializada nessa área. Nós não podemos saber que vai acontecer, porque é histórico, e o que fazer para prevenir. O melhor sempre é a prevenção. Então, quero me colocar à disposição, e mais uma vez, parabenizar Tupã, parabenizar os fisioterapeutas, dizer que Tupã ainda tem muito para crescer. O futuro de Tupã está em nossas mãos. Senhor presidente, sou o líder da bancada. Se a senhora gostar de mais tempo, eu vou conceder a senhora. Se puder, meu líder, porque assim eu falo um pouquinho mais sobre essa questão das queimadas, que é muito importante. Quantos minutos? Tempo, doutor? 2 minutos é o suficiente. 2 minutos, presidente. Ok. Obrigado. Então, entre as ações de prevenção, está fazer aceiro nas cercas e nas matas, que devem acontecer preferencialmente nos meses de maio e junho, aproveitando as últimas chuvas da temporada. Esse aceiro deve acontecer de algumas formas, como a capinação manual, roçada mecânica, e depois o posterior gradil da massa roçada. E muitas vezes é preciso fazer aquela pequena queima controlada para que esse aceiro seja eficiente. A preparação de equipamento de combate a incêndio nas propriedades rurais, utilizando tratores, pulverizadores, muitas vezes já existentes nessa área rural. A formação e organização de grupos, que são as brigadas, agricultores em pequenas regiões, e essas brigadas podem ser a orientação desses pequenos agricultores, e eles podem ser acionados quando do primeiro combate ao incêndio. A criação de acessos de equipamentos pesados em locais previamente levantados para que as equipes possam adentrar rapidamente a propriedade em caso de incêndio, e quando existir nas proximidades reserva de água, essas fontes de água devem ser providas de acessibilidade para as viaturas. Então, há algumas coisas que podem ser feitas para que esse fogo não se alastre e não cause tanto prejuízo para os agricultores e tanto mal à nossa saúde. Muito obrigada, meu líder, vereador Eduardo, e eu quero me colocar à disposição para que a gente possa debater isso com mais profundidade. Obrigada. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Andrade. Boa noite, presidente, demais vereadores aqui presentes. Quero começar aqui e saudar a toda a população que nos prestigia aqui na TV Câmara. Meu boa noite a todo mundo. Querendo começar aqui para dar os meus sentimentos à família do Salvador, funcionário lá de Varpa, que por uma infelicidade, por um acidente de trabalho, acabou vindo a falecer. Uma pessoa que realmente ajudava em Varpa, uma pessoa que contribuía para com a nossa cidade, para com o nosso distrito, cuidando da manutenção, e por um acidente infeliz, e um acidente de grande
grande perda para todo o distrito e para todo mundo que conhecia o seu Salvador, uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande mesmo. Também saudar a família do Enoque, uma pessoa que sempre batalhou para ajudar a nossa cidade, com pensamentos e formas de ajudar sempre ao próximo. Realmente 2 perdas essa semana que realmente abalam toda a estrutura, né, dos familiares, são pessoas que realmente vão deixar saudades. Para também falar um pouquinho, algumas pessoas me cobraram sobre o financiamento realizado pelo prefeito através do Finisa, e teve algumas pessoas colocando informações até mesmo no WhatsApp, que não tem coragem de fazer isso no Facebook, porque sabe que lá é mais fácil da gente rastrear, colocando informações que não são verdadeiras. E hoje estive presente lá, tá até com esse requerimento do próprio vereador Meirelles, onde a gente realmente levantou toda a questão do número de veículos que a prefeitura tem, né, o parque de veículos que a prefeitura tem dentro da empresa. São vários equipamentos que realmente ainda precisam de um cuidado e precisam de uma manutenção muito grande. Então, essa troca, nesse quesito, foi de extrema importância. Nós estávamos falando aí de 30 veículos, desses 30 veículos, 12 vão para a saúde, que é o importante deixar claro que é lá que realmente a gente precisa dar uma atenção e um foco, porque nós vemos, e eu pude perceber nesses quase 4 anos aqui, trabalhando na casa, a briga que foi, o Capitão Neves participou junto comigo, brigando junto ao executivo na época, que era o Ricardo Raimundo, nós tínhamos a nossa cidade. Até agradeço mais uma vez o Vinícius Poit, deputado Vinícius Poit, por ter mandado uma ambulância do tipo A, que é a grande, e também um carro de 7 lugares, mas também quero parabenizar o Caioque, que além de mandar esses 12 veículos para a saúde, também comprou 9 ambulâncias do tipo, 10 ambulâncias, do tipo grande, do tipo A, vans, aquela ambulância que a gente sempre pedia, que a Lígia, que a dona Nobuco sempre me paravam e me pediam, por que comprar aquelas ambulâncias pequenas? Elas até ajudam no transporte, mas a que traz mais qualidade, mais conforto e mais dignidade para a população são essas ambulâncias grandes. E a prefeitura, sim, fez essa compra de 10 ambulâncias. Comprou também 6 vans são 4 vans de 21 lugares e 2 vans de 16 lugares, todas com ar-condicionado para o transporte da população. Comprou uma moto niveladora também para poder ajudar na questão da manutenção e uma escavadeira na manutenção das nossas estradas. A gente está andando na cidade, muitas pessoas estão pedindo, e a gente sempre escuta e ouve a população solicitando para que um carinho maior ainda voltado para as estradas rurais, que realmente é por onde a gente tem o escoamento da agricultura, da plantação nossa. Então, realmente, o prefeito olhou para esse lado, ainda há alguns veículos a chegarem, caminhões a serem comprados, mas ainda tem uma van, que é a primeira van adaptada para poder transportar os pacientes, que era uma reivindicação antiga do pessoal do CMDCA, que pedia para a gente, do Conselho das Pessoas com Deficiências Especiais aqui do nosso município. Presidente, eu sou o líder da bancada, queria mais 2 minutos, só para não perder o... Regimental. Estive hoje com o Everton, onde ele me mostrou todo o processo da compra dos carros. Realmente está sendo feito um cuidado, tudo com pregão, tudo feito com total critério, para que não haja nenhuma dúvida do que está sendo feito nesse dinheiro. É importante fiscalizar aquilo que eu falei, não sou adepto à questão de fazer investimentos dessa monta, mas conversando muito com o Everton, conversando muito com o Quilão, ao longo do tempo, depois que esse financiamento foi feito, e com o próprio Valentim, me mostraram que realmente a cidade precisava ter esse investimento nesse momento, para que cessasse um pouco o custo de manutenção, o custo de recap. Então, assim, parabenizo, sim, o prefeito Caioque,
que, em contrapartida, está fazendo trabalho, sim, viu, Meirelles? Quando ele não contratou os 47, os 45 cargos comissionados que o seu prefeito fez errado, de forma arbitrária, de forma equivocada, quando ele diminuiu o número de secretarias que tinham na época do seu prefeito de 17 para 10 secretarias, e além disso, colocando pessoas da própria prefeitura para administrar essas pastas, para economizar ainda mais dinheiro, realmente que teríamos que fazer os investimentos na nossa cidade e pagar esses investimentos, essas obras que ficaram para trás. Então, o Caio vem fazendo isso, o Caio vem mostrando isso. Quero parabenizar aqui o JJ, todos os secretários, o Zé Vinagre, pelo trabalho que vem fazendo aqui na agricultura do meio ambiente, e ainda há muita coisa para ser feita, e eu tenho certeza que esse investimento vai vir em uma boa hora, e nós vamos, sim, através de gestão, conseguir pagar esse investimento em dia e ainda sobrar para fazer ainda mais investimento na nossa cidade. Seria isso, presidente, eu volto a palavra. Com a palavra, o vereador Capitão Neves. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao vereador Renan pela a moção de pesar feita para nossa mãe. Agradecer a todos os vereadores que falaram. Momento de mãe, eu acho que deveria ser eterna, mas temos que seguir os caminhos, não é? As nossas condolências aí para o nosso família do amigo Enoque Fonseca e a todos. Tá? Gostaria de agradecer ao trabalho que o nosso amigo, o prefeito e o nosso amigo vereador Renan foi à minha casa para poder nos passar as palavras de conforto e de contentamento. Tá bom? Bem, nós estivemos ontem participando do aniversário da nossa cidade. Nosso grupo Música e Arte e alguns artistas se reuniram para fazer uma live como uma forma de não passar em branco a atividade. E tivemos uma live em comemoração ao aniversário de 91 anos da nossa cidade. Estiveram presentes os alunos da Escola de Dança Fabiano Ortega, o Arthur Gonzalez, cantor e músico instrumentista, Carol Harumi, que é cantora, Juan Christopher, cantor, Luiz Otávio, cantor e músico instrumentista, Victor e Thiago, dupla sertaneja, Marcos Faustino, um poeta, Banda Os Quarentões, os Reis do Flashback, Maria Eduarda, violinista, Luana Brito, cantor e instrumentista, Claudinho Santos, cantor e instrumentista, Cadu e Thiago, dupla sertaneja, Vandriele e Diana, cantora, Banda Milênio, Reginaldo Duarte, cantor e músico instrumentista, Maria Elisa e um grupo de cantores instrumentistas com a finalidade de comemorar alguma atividade e parabenizar a nossa cidade de Tupã. Aproveito a oportunidade para parabenizar todos os fisioterapeutas pela passagem do seu dia, muito importante, todo mundo sempre tem o conhecimento do fisioterapeuta. E também no dia 15 agora, a gente não poderia dizer se eu sou militar do Exército, tive que fazer um concurso, se eu estudei o primeiro, segundo, qualquer coisa, devo a um professor. Sem o professor, nenhum de nós estaríamos aqui hoje falando, conversando e comemorando. Infelizmente, é uma classe que às vezes não é muito bem valorizada, mas nós, como legislativo, nós fizemos inclusive uma moção com uma forma de transmitir a todos os professores os nossos sinceros votos de parabéns. Se o cara é presidente da República, passou por um professor. Se ele é militar, passou por um professor. Se ele é o melhor médico, passou por um professor. Então, professor, uma profissão, nem profissão, isso aí é um dom de Deus. Também sou formado em letras, tenho algum conhecimento, então a gente sabe do valor, porque como militar nós passamos essas informações para os jovens que vão prestar o serviço militar e agimos como professor de determinados conteúdos. Então, parabéns a todos os professores, professoras, todos aqueles que têm vontade, é uma profissão digna. Parabéns a todos, tá? Nós apresentamos uma emenda ao projeto de lei que é o orçamento do município, atendendo o pedido do Grupo Música e Arte e de alguns amigos que nos procuraram como uma forma de valorizar a Secretaria da Cultura, assim como é sempre feito pela Câmara Municipal. Se tudo está sendo feito e valorizado pela cultura, deve ser a Câmara Municipal. Também fizemos uma indicação, que é a representação de uma indicação que nós já tínhamos feito da escola Creche Soledade Sanches Modelli, que nos pediram, e nós estamos trabalhando. Agora fazemos o pedido, tem um período político, depois nós vamos correr atrás para que se realize esse pedido da direção e de todas as pessoas que participam, e principalmente dos pais, dos alunos, que sentem a necessidade desta indicação que foi feita atendendo o pedido de vários
munícipes, professores e diretores da escola Creche Soledade Sanche Modelli. Então, é uma oportunidade. Gostaria de aproveitar a oportunidade, mais uma vez, dizer que o nosso amigo Luiz Fernando fez aquele trabalho todo de um projeto Força do Bem, com o apoio do deputado Mota, realizou-se a operação, e graças ao apoio da Secretaria da Saúde, onde eu tenho que citar aqui o nosso amigo Rubens e toda a sua equipe, a presteza, a voluntariedade e o desejo de contribuir com o ser humano, atendeu a todas as solicitações, e hoje o nosso amigo Luiz Fernando está em casa, se recuperando, e desejamos sorte, felicidades, e é isso para que nós fomos eleitos, fazer com que esse tipo de atitude venha valorizar. Mais uma vez, parabéns ao projeto Força do Bem. Era só isso. Boa noite. A palavra, vereador, coordenador da TV Câmara, Ribeirão. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente, senhor presidente, eu quero apenas passar a informação para ficar registrado nos anais dessa casa. Projeto de doação dos 9 metros da CEAGESP para Tupã, para fazer a rua ali da Beatrice, a rua ali da Mendobras, onde é terra. Nós protocolamos na CEAGESP essa semana, através do diretor superintendente Patrício Laguna, levamos toda a documentação. Quero agradecer especialmente ao João José Pinto, que montou toda essa documentação, somado ao projeto de lei aprovado por essa casa, para que levássemos a CEAGESP, para que eles tomassem providências para enviar para o cartório, para, finalmente, para que o prefeito Caioque possa fazer o asfaltamento daquela importante rua, que temos ali mais ou menos 300 funcionários, e que deixa seu carro lá. Quando chove, no barro. Quando não chove, na poeira. Então, é muito ruim. Então, nós queremos deixar registrado aqui que o nosso trabalho está finalizado na CEAGESP, e agora aguarda-se os trâmites para o prefeito executar a obra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, quero aproveitar como líder de bancada, eu vou querer mais 5 minutos para completar o que eu tenho para falar no dia de hoje. Regimental. Eu queria inicialmente dizer... Só tem 4 minutos, senhor vereador. Ok. O vereador Meirelles esteve na tribuna e iniciou sua fala da seguinte forma: o prefeito está mentindo e eu estou aqui para dizer a verdade. Eu gostaria de fazer uma análise dessa verdade, porque existem 2 tipos de coisas: existe a verdade e as coisas que as pessoas pensam, que são totalmente diferentes. Por exemplo, ele falou que o Ricardo Raimundo, que eu sou um dos vereadores que votou pela sua cassação, que ele é o responsável pela macrodrenagem porque ele fez a licitação. Quero dizer, senhor vereador, que quando a gente diz a verdade, ela tem que ser dita por inteiro. Se nós não tivéssemos, junto ao deputado Vacareza, arrumado mais de 24 milhões, sendo metade disso financiado, a outra metade é a fundo perdido, nós não teríamos nem essa discussão na tribuna. Então, nós temos aí, se o senhor vai dizer a verdade, disser, olha, quero dizer a verdade, a macrodrenagem foi liberado o dinheiro em 2010, um projeto de 2009, em que o prefeito Valdemir, à época, fez o projeto, e nós, através do deputado Vacareza, fizemos uma intermediação em Brasília para viabilizar o dinheiro. Porque parece assim, que caiu do céu o dinheiro. Então, seja verdadeiro por inteiro. Então, como diz aí o meu amigo Castilho, dê crédito para quem tem crédito. Não pega carona e joga crédito, não. O que é que o Ricardo fez e fez bem? Vamos ser justos. Ele, através do seu corpo de advogados, estava arrumando uma forma de abrir uma nova licitação, porque a empresa, que não é culpa de nenhum prefeito, quebrou e ela não ia mais fazer a execução. Então, ele fez esse trabalho, que é obrigação dele, abrir uma licitação. Dali a falar que o resultado foi ele que fez, é um absurdo, mas ele houve uma participação que eu reconheço. Ele fez, abriu a licitação, não deu início à obra, quem deu foi o prefeito Caioque. Agora, a pior mentira não é essa, o vereador Meirelles. O senhor disse que não ia enganar o povo. O senhor disse que o prefeito Caioque não fez nada. Olha que absurdo que o senhor está dizendo. Vou enumerar algumas coisas aqui que ele fez. Por exemplo, a execução da macrodrenagem está em pleno andamento e deve acabar até o final do ano. O ginásio esportes da Varva, que inclusive foi verba que eu arrumei com o Vadão, em 2010,
O prefeito Caiaoque, com dinheiro público da prefeitura, acabou de fazer, porque o dinheiro defasou. Foi arrumar 400 mil reais, ele foi lá e terminou. O prefeito Caiaoque praticamente terminou o Teatro Municipal, que passou por vários prefeitos, que essa é a função. O prefeito tem que continuar as obras paradas e executar. Nós temos hoje recapeamento em quase todos os cantos da cidade, se é empréstimo, se é dinheiro de emendas parlamentar, ele é o prefeito, ele está executando aquilo que nós propusemos a fazer, inclusive o senhor, que pediu, através do seu deputado, dinheiro e indicou onde fazer. Inclusive, o senhor pega dinheiro de todo o PV do prefeito, fala que é o senhor que fez, não foi, é do grupo do PV. Então, isso está acontecendo, a população está vendo. Ele reabriu o pronto-socorro da Santa Casa, que o Ricardo Raimundo fechou. Olha que absurdo, o pronto-socorro de Tupã, da Santa Casa, o maior hospital, estava fechado para atendimento ao público, e foi reaberto. E estou dando aqui alguns exemplos, mas muitas coisas estão acontecendo na cidade que o prefeito Caiaoque está desenvolvendo. E o prefeito Caiaoque, quero aqui dizer que com eficiência está fazendo, nada mais é do que a obrigação dele, mas está fazendo. O que ocorre é que o Ricardo Raimundo não fez nem a sua obrigação, por isso foi cassado por ineficiência. E a população assim pediu. Então, para de ficar todo dia lembrando que o Ricardo foi cassado, o senhor não está ajudando o Ricardo. O Ricardo teve uma participação no governo, foi eleito, foi prefeito. O senhor fica todo dia falando que ele foi cassado, as pessoas que estavam esquecendo disso ficam lembrando. Então, para com isso e vamos dar crédito. Aquilo que ele fez de bom foi destravar, através da área jurídica, uma forma de cancelar o contrato anterior, porque a empresa estava falida, e abrir uma nova licitação. Dali para frente, tem que fiscalizar, tem que fazer a medição, tem que fiscalizar a obra, isso está acontecendo. Agora, o senhor em nenhum momento, falando que estava dizendo a verdade à população, disse, olha, quero lembrar aqui que essa verba, houve um trabalho do vereador Ribeirão para trazer para Tupã, e juntamente com o deputado Vacareza, juntamente com o Thiago Santos, que era do PT à época, juntamente com o Walter Bonaldo, que nós trouxemos essa verba do PT para Tupã, que é a maior obra de investimento de infraestrutura do município de todos os tempos que eu me recordo, pelo menos do período em que eu sou vereador, que faz 28 anos. Então, quando a gente vai falar a verdade, não puxa a brasa para a sardinha de quem o senhor interessa e esquece o resto. O senhor não precisa, não é nenhum demérito para o senhor dizer que o vereador Ribeirão ajudou em pedidos com o deputado para que isso viesse para Tupã. Aliás, é um reconhecimento de que a Câmara de Tupã é importante. Quando o vereador faz algo pelo município, é importante que a sociedade saiba, porque o que dizem na rua, normalmente, é que a Câmara não faz nada. E nós não podemos permitir, porque nós fazemos, e muitos dos vereadores que estão aí fazem pelo município. Então, é muito fácil. Eu vou falar, o prefeito está mentindo, eu vou contar a verdade. O senhor vai lá e contou da mentira? Então, não pode. Isso é muito feio, muito ruim. O senhor é um homem sério, pai de família. Então, tenha cuidado nas colocações, que o senhor, para agradar um, o senhor está desagradando outros que fizeram. Essa macro-drenagem, o dinheiro está desde 2009 garantido para o município de Tupã. Aliás, desde 2010, porque foi feito em 2009 e aprovado em 2010. Pela Caixa, pelo Ministério das Cidades, foi um trabalho, eu estive em Brasília mais de 3 vezes por conta disso, e nós, orgulhosamente, dizemos, Tupã teve mais de 25 milhões, Bauru, que tem 5 vezes mais da nossa população, teve 10 milhões. Então, senhor vereador, não é criticar o senhor, mas o senhor, quando se colocou para dizer a verdade, diga a verdade inteira, não diga pela metade. Quero mais uma vez dizer que o prefeito do Caiaoque está agradando a população pela execução das obras que ele está fazendo. E isso está aí para todos verem. O senhor toda semana, eu já vi o senhor várias semanas parabenizando o Caio por algo que o senhor pediu e ele fez. Ele não está olhando o partido, ele está atendendo a cidade. E eu tenho que ser justo. Então, nesse momento, eu queria deixar registrado que o prefeito Caiaoque está fazendo um bom trabalho pela cidade e a população reconhece e vai reconhecer nas urnas. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Não havendo mais vereadores para fazer o uso da palavra, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, não há expediente para deliberação na ordem do dia.
Não havendo expedientes a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Capitão e Pastor Castilho. Senhor presidente, nobres pares, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, esteja com todos vós. Senhor presidente, dia 15 agora de outubro, comemora-se o dia do professor. Né? Professor, duas situações. Não é respeitado na sala de aula, porque temos filhos mal educados em suas casas, né? E quando o professor fala alguma coisa ainda, o pai vai lá brigar com o professor. No meu tempo, meu pai falava assim, ó, se o professor te dá uma reguada porque jogava seu apagador, em casa você leva outro cacete. Por isso que eu cresci homem, por isso que eu aprendi a respeitar as pessoas, né? Sem o professor, senhor presidente, não se forma padres, pastores, não se forma religiosos, não se forma juízes, promotores, advogados. Tudo a base é o professor. O professor recebe o salário desse tamanhozinho, né? Ao contrário, o professor tinha que ter o melhor salário. O melhor salário tinha que ser do professor, né? Na sala de aula, a autoridade máxima, no meu tempo, no tempo do meu pai, era o professor. Ai do aluno que reclamasse com os pais, ficava de castigo, era excluído da escola, né? Hoje, professores apanhando de vagabundo, aluno, vagabundo que não tem educação em casa, chega na sala de aula zombando de professor. E as escolas não podem fazer BO porque perdem bonificação, né? Uma certa feita eu atendi um BO numa escola que o professor apanhou. E nós fomos lá conversar com o aluno. O aluno deu uma crescida, deu uma folgada, eu arrebentei no cacete. Mostrei para ele que quem manda na sala de aula é o professor, né? Então, o professor, salário desse tamanhozinho, e sempre vou defender aqui o professor. Quem manda na sala de aula é o professor sempre vai estar certo para mim, né? A maior autoridade. O senhor pai, a senhora mãe, que quando o seu filho chegar em casa reclamando da professora, repreende ele, porque o professor e a professora sempre está certo, né? Quando a polícia vai lá atender o BO, geralmente o pai vai a favor do filho, vai a favor da filha. Por isso que cresce aí vários energúmenos, vagabundo, né? Porque desrespeita o professor. Professor é para ensinar. A educação é em casa, a educação é berço, a educação é família. Então, dia 15 agora, comemora-se o dia do professor. Professor que deveria ter o melhor salário, porque ensina todas as classes, tudo a base é o professor, perdeu-se o respeito, né? Com esses governadores que vêm vindo aí, Alckmin, que prestam desserviço, sempre prestou ao nosso estado, né? Passando a mão na cabeça de vagabundo, porque aluno, para mim, que desrespeita professor é vagabundo, aluna é vagabunda, porque o professor, por mais errado que ele esteja, ele está certo, não é? Porque a escola não é para educar o aluno, é para ensinar. O professor é para ensinar. A educação vem de casa. Então, senhor presidente, dia 15 agora comemora-se o dia do professor. Então, eu venho aqui parabenizar todos os professores. Todos os professores. Diga-se de passagem, uma profissão por excelência. E volto a dizer, honras a quem as tem. Sem professor, nós não seríamos nada. Muito obrigado, senhor presidente, e volta a palavra. Com a palavra, o vereador Luiz Alves.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna, inicialmente, a transmitir aqui meus sentimentos pelo falecimento precoce também, um acidente trágico, ocorrido com os 2 servidores públicos municipais da nossa cidade, o José Salvador Pedro de Araújo, tratorista lá na Varpa, morador antigo da Varpa, e Rogério Cardoso dos Santos, também num outro trágico acidente. É lamentável, enfim, e fica a tristeza e pedir a Deus que console o coração de cada um. Eu quero falar de 2 indicações, nobres pares. Uma delas, a indicação da semana passada, a indicação de número 316, que sugere ao prefeito municipal Caiaoque, através da Secretaria da Educação, do professor Valdir Bert, um secretário comprometido com a educação do nosso município, das nossas crianças, a realização da Olimpíada do Saber. Nós precisamos fazer essa Olimpíada do Saber uma forma de motivar as crianças a fazer a matemática, a linguagem portuguesa, enfim, e que seja uma Olimpíada onde há uma premiação como estímulo, não só por escolas, né, com a escola melhor, que se apresenta melhor, mas também com cada aluno, né, os premiados, fazem primeiro em cada escola e depois faz entre todas. Eu tenho convicção de que isso vai movimentar os estudantes da nossa rede municipal. Uma outra indicação da noite de hoje, a indicação de 327, ela também sugere à prefeitura, através do prefeito Caio Aoki, doutor Miguel Demarque, secretário municipal de saúde, que libere as praças esportivas, aliás, também Secretaria Municipal de Esporte, que libere as praças esportivas do nosso município, principalmente os campos de futebol, para que os amantes do esporte possam praticar o seu esporte. Eu, como esportista que sou há quase 40 anos, tenho convicção da importância da prática do esporte nesse período onde já há uma certa tranquilidade, embora ainda precise respeitarmos todos os protocolos da vigilância sanitária, dos protocolos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, porque a coisa ainda não está erradicada, a questão do Covid, mas nós precisamos também praticar esporte, porque do jeito que nós estamos vendo, daqui a pouco, o povo está ficando doente pelo sedentarismo. Sedentarismo é doença, não é? Não é que a gente tem que sair de qualquer jeito, mas a gente precisa sair. Eu tenho visto em várias partes do Brasil, aqui na nossa região não é diferente, muitas pessoas ou praticando esporte, pedalando, ou caminhando, correndo, enfim, e nenhum desses, ou pelo menos não se tem notícia, de que eles contraíram o coronavírus, né? Já no caso do esporte de maior contato, aí sim, precisa ter mais cuidado, mas que se libere, porque isso é qualidade de vida também. Por fim, dizer e lembrar que na próxima quinta-feira, já foi dito aqui, na próxima quinta-feira, dia 15, será comemorado o Dia do Professor. O professor que, na verdade, exerce nos tempos atuais um sacerdócio, como bem disse o vereador Castilho, o professor deveria apenas ensinar, porque a educação tinha que vir de casa. A educação tinha que vir de casa. Mas, infelizmente, professores têm sido pai, mãe, dando educação, ensinando, enfim. O professor, ele forma cidadãos através do conhecimento, cidadãos de bem, e todo respeito, todo carinho tem que ser dados aos nossos professores. E dizer que os parabéns para os professores têm que ser todos os dias. Eu lembro com carinho da minha primeira professora lá na escola de emergência do Sítio Garcia, depois da Santa Estela ainda, a professora Elzo Santos Zamarenho. Isso lá em 1970. Que saudade
da minha professora. Então, através da minha querida professora do primeiro ano, fica a minha homenagem a todos os professores que não só ensinam, mas ainda, além do ensinar o saber, ainda educa alguns sem educação na sala de aula. Muito obrigado. A palavra está com o vereador Meirelles. Senhor presidente, eu já fiz o assunto, já vou direto ao interessado. Bom, quero falar aqui uma frase do excelentíssimo Ribeirão, que ele falou assim que o dinheiro não cai do céu. Então eu vou comentar sobre os 18 milhões, porque o dinheiro não cai do céu. O dinheiro sai do seu bolso do IPTU, certo? Então eu gostaria de saber se esses 18 milhões vai ser 29, 30, 32 milhões. Mas você sabe quem vai pagar? É você, cidadão. Então, a população sabe. Então, esse recap que está fazendo aí nas ruas, eu sempre falo, se todo o vereador trouxesse 2 milhões de emenda impositiva, não precisava pegar aí um empréstimo de 30 milhões. Já seria aí os 30 milhões os 15 vereadores trazendo. Esses 15 milhões, como o dinheiro não cai no céu, vai sair do seu bolso, do IPTU, você vai pagar aí uma mensalidade de 1.200, 1.300, mais ou menos, pegando esses 30 milhões e dividindo aí pelas casas. Esse 18 milhões é como fosse um condutor de veículo que atropela você, cidadão, quebra as 2 pernas e ainda depois vai lá, leva uma cadeira de roda para você. E ainda paga o remedinho. E ainda leva lá no centro de saúde, no pronto-socorro. Agora, falando em pronto-socorro, quero lembrar aqui a Vossa Excelência, o Ribeirão, quem era o secretário que fechou o centro de saúde era o diretor da Santa Casa, o Laércio. E quem abriu? Foi o próprio Laércio. Quem era a secretaria? Era do vice-prefeito, Caio. Então, Ribeirão, por favor, meu cidadão, dinheiro não cai do céu mesmo. Dinheiro não cai do céu. Sai do seu bolso. Não deixa se enganar da população, não deixa. Porque, olha, você vai sentir no bolso. E o dia que você sentir no bolso, no ano que vem, aí você vai lembrar. Agora, gestor, carência de 24 meses para pagar a primeira parcela, não é ele que vai pagar, vai deixar para o outro prefeito pagar? Assim é fácil. Comprar carro. Quando foi comprar uma caminhonete, só reclamou. Cadê os vereadores que reclamaram? Agora 30 veículos. Cadê? Ninguém reclama. Gente, por favor, seja coerente. Seja igual quando vocês reclamavam. Mas por que não reclama agora? Porque está junto com o prefeito. Então, o prefeito tinha 6 secretarias. E votaram pela a ineficiência do prefeito. Será? População, pensa bem nos 11 vereadores que votou para caçar o prefeito. Eles vão pedir voto para o senhor agora. Dinheiro não cai do céu. Dinheiro sai do seu IPTU. E você que vai pagar esses 30 milhões. Deus abençoe a todos. Com a palavra, o vereador Capitão Neves. Senhores vereadores, público que nos assiste pelos meios mediáticos, nós dando continuidade, porque o tempo era curto, nós queremos dizer que essa apresentação do aniversário, dessa live em comemoração, teve uma banda de apoio que possibilitou todos esses músicos e artistas se apresentaram, composta pelo Rafael na sanfona, nossos bateristas Felipe Maestrello, Edgar e o nosso grande Adriano na sonorização. Então, isso foi um trabalho maravilhoso, com uma forma de homenagear a nossa Tupã. Estivemos durante a semana também, nós fomos integrantes da equipe dirigente do Encontro de Casais com Cristo, e durante a semana tivemos aí o prazer de
está acompanhando um casal da equipe diocesana, que esse ano nós estamos comemorando o jubileu de 50 anos do Encontro de Casais com Cristo. E nós tivemos um quadro essa semana, TV Câmara Recebe, onde foram recebidos o casal José Antônio e Neide, do ECC da Diocese de Marília, sendo aqui ciceroneado pelo nosso amigo Newton Mendonça, que representa o ECC aqui na cidade de Tupã. Então, nós queremos transmitir a todos os participantes, aqueles que já participaram, aqueles que vão participar, parabéns pelo Encontro de Casais com Cristo, que é neste momento que nós ajudamos conforme os mandamentos de Cristo. Como integrante da equipe dirigente, é a importância de nós estarmos aqui valorizando esses 50 anos do Encontro de Casais com Cristo. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar o prefeito Caiaoque pelo trabalho excelente nessa parte desse empréstimo tão falado aqui, porque isso aí vai trazer a melhoria da nossa cidade. Parabéns, vereador Caiaoque, e parabéns à nossa comunidade e eu, como vereador, vou cumprir o meu papel acompanhando cada valor aplicado naquilo que se destina a trazer a melhoria para a nossa cidade. Boa noite. Concluída a análise das proposituras que constavam da pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração, ao público por haver prestigiado os nossos trabalhos através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada esta sessão ordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine a nossa cidade. Boa noite a todos.